Fala galera, está começando o programa Bola em Jogo desta quinta-feira para trazer um resumo de tudo que aconteceu ontem e também o que vai acontecer no dia de hoje. Hoje estou aqui sem o meu amigo Felipe Bernardes para passar as informações sobre o futebol brasileiro e mundial. Vamos começar falando do CRB, que pediu Pix à CBF, 2 milhões na conta. O CRB venceu o Figueirense no dia de ontem, na noite de ontem, por 1-0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Está aí na tela os melhores momentos dessa partida. CRB que fez um gol de jogada ensaiada. Um time bem treinado, vistoso, você vê de longe, Eduardo Barroca está de parabéns. O CRB que teve aí quase que 100% das ações do jogo, uma estocada ou outra, uma chegada ou outra do Figueirense, um momento ali de desatenção da zaga, mas o CRB criou bastante, mas só veio fazer seu gol no segundo tempo. Essa é uma correção que o técnico Eduardo Barroca tem que fazer no CRB, porque vai enfrentar clubes de maior poderio financeiro e também tecnicamente melhor que o Figueirense. E aí, se você errar no tanto que o CRB errou nas finalizações na noite de ontem, pode aí, né, trazer dificuldades para o CRB na competição. O CRB que no sábado já estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentando o Vila Nova, e no meio da semana que vem também já estreia na Copa do Nordeste. Tá aí o golaço do CRB, jogada ensaiada, jogada de falta, eu gosto bastante. O técnico Barroca trabalhou, tem um vídeo na rede social do treinamento dessa jogada, e aí o CRB conseguiu vencer esse jogo por 1-0. Ainda teve outras grandes chances, como eu já venho dizendo aqui, o CRB que pecou bastante na finalização, precisa melhorar isso aí, porque Brasileirão da Série B é bem mais difícil do que esses primeiros jogos que aconteceram pela Copa do Brasil. Agora o CRB espera até segunda-feira para o sorteio da Copa do Brasil para saber quem é que vai enfrentar. Desta vez já entra os grandes clubes da Série A e o negócio vai ficar com sarrafo um pouco maior. Mas é isso então. Amanhã nós trazemos todas as informações do jogo de sábado entre CRB e Vila Nova, estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui esperamos que o CRB continue vencendo e crescendo. E quem sabe aquele tão sonhado acesso não vem neste ano de 2026, que não começou tão bem para o CRB ali no Campeonato Alagoano, mas finalizou o campeonato com o título e agora avançando de fase na Copa do Brasil. O CRB segue crescendo aí. Vamos falar agora do CSA, o lado azul e branco, que jogou ontem pela Copa Alagoas, venceu o CRB por 3-1, se classificou para a próxima fase. Vamos ver os outros resultados e também como ficou a classificação. Já garantido aí, finalizada essa primeira fase, passou aí no grupo A, CSA e CRB, e no grupo B, ASA e CSE. Então o que é que acontece? CSA enfrenta o CSE e o CRB enfrenta o ASA. O resultado de ontem foi CSE 3-0 no Murici, Penedense 2-2 com o Zumbi, o CRB perdeu de 3-1 para o CSA. Esse empate do Cururipe com o Cruzeiro de Arapiraca ajudou para que o CRB se classificasse para a próxima fase e o ASA goleou o Miguelense por 6-0. Então ficamos por aqui com as notícias de Alagoas. Vamos passar a nível nacional. Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos 7 jogos na noite de ontem e temos novo líder no campeonato. Vamos ver os gols dessas partidas, começando pelo Bahia. O Bahia que tem um jogo a menos, é o único time invicto na competição e venceu ontem novamente por 2-0 o RB Bragantino, com gols do Luciano Juba e também do Eric. Palmeiras, que é o novo líder com a derrota do São Paulo, venceu o Botafogo por 2-1. Primeiro gol marcado pelo Alan, segundo gol do John Arias, primeiro gol do John Arias nesta vinda dele para o Palmeiras. E a lei do ex, a lei que nunca falha, Danilo diminuiu para o Botafogo, mas terminou 2-1 mesmo. Quem perdeu novamente foi o Cruzeiro. Atlético Paranaense venceu por 2-1. Mendonça e Viveiros, Kevin Viveiros, bom centroavante, fazendo muitos gols aí pelo Atlético Paranaense, diminuiu ali com Villarreal, mas a partida terminou em 2-1.
Aí a partida onde o São Paulo foi derrotado e perdeu a liderança do campeonato, gol do Ivan Roman, do Atlético Mineiro. Quem perdeu também foi o Mirassol, que já não é o mesmo do ano passado, perdeu dentro de casa para o Curitiba por 1-0, gol do La Vega. Internacional venceu sua primeira partida na Campeonato Brasileiro da Série A, teve gol do Neymar de pênalti, mas não foi o bastante. Internacional e no finalzinho, Carboneiro botou o time na frente 2-1 e o Internacional vence a sua primeira partida. E esse jogo aí foi emocionante, viu? Com 50 segundos já estava 1-0 o Fluminense. E aí todo mundo pensando, vai ser goleada. Com 8 minutos do segundo tempo, segundo gol do Fluminense de Hércules. Mas aí vem o Vasco de Renato Gaúcho reagindo. Primeiro gol marcado pelo Nuno Moreira, segundo gol marcado aí pelo Spinelli, jogada aérea. E também no finalzinho, já aos 45 minutos, ou melhor, aos 49 minutos, Thiago Mendes vira essa partida e o Vasco vence. Depois que o Renato Gaúcho chegou no Vasco, são 3 partidas, 2 vitórias e 1 empate. Renato Gaúcho segue invicto aí no Vasco da Gama. Vamos ver os jogos de hoje que fecham esta 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Às 19 horas teremos Grêmio e Vitória, às 20 horas Flamengo e Remo e às 21h30 Chapecoense e Corinthians. Corinthians que é o time aí do coração do nosso amigo Thales aqui, o nosso cameraman, apaixonado pelo Corinthians. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Já sabemos que o CRB se classificou, mas aí tivemos outros jogos também. Coloca na tela pra gente passar para a galera aí. Vila Nova, rapaz. Foi o Vila Nova que vai enfrentar o CRB sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Foi eliminado pelo Confiança nos pênaltis. Atlético Goianiense eliminou a Ponte Preta por 1-0. E a Jacuipense, rapaz, passou pelo Novo Horizontino por 5-4 nos pênaltis. Novo Horizontino que é o time do quase, né? Quase foi campeão paulista, ano passado quase subiu para a Série A e aí também ficou no quase na Copa do Brasil. Finalizando os últimos jogos desta 4ª fase da Copa do Brasil, hoje teremos Maringá e Goiás às 19h30, no mesmo horário, Juventude e Águia de Marabá, e às 20 horas, Volta Redonda e Barra. E aí vamos conhecer os últimos classificados para a 5ª fase da Copa do Brasil. E como eu já disse, só confirmando, segunda-feira tem sorteio para a gente ver aí como é que vai ficar essa 5ª fase da Copa do Brasil. No dia de ontem também tivemos Champions League, resultados que aconteceram, muitas goleadas. Vamos ver aí, rapaz, o Barcelona passou de fase, hein? Barcelona que enfiou 7-2 no Newcastle. A primeira partida tinha sido empate em 1-1. O jogo até ali, próximo ao final do primeiro tempo, estava 2-2. O Barcelona fazia um gol e o Newcastle ia fazer outro. Mas de repente desandou e o Barcelona venceu por 7-2. Liverpool também garantiu sua classificação com tranquilidade, vencendo o Galatasaray por 4-0. O Tottenham derrotou o Atlético de Madrid por 3-2. A primeira partida tinha sido 5-2 para o Atlético de Madrid, Atlético na próxima fase, e o Bayern de Munique só fez garantia aí no agregado, ficou 10-2. Então, os próximos jogos acontecem no dias 7 e 8 de abril, é a quartas de final da Champions League e ficou assim, ó. Sporting e Arsenal, Real Madrid e Bayern de Munique. Aí é jogo de gigantes, viu? Aí é complicado. Teremos também, na quarta-feira, dia 8, Barcelona e Atlético de Madrid, jogo clássico espanhol, e também PSG e Liverpool, e assim ficou a Champions League. Em abril a gente vai saber aí quem vai passar para as semifinais dessa grande competição europeia. A gente vai ficando por aqui, já passamos todas as informações do que aconteceu no mundo do futebol ontem, do que vai acontecer hoje, e a gente volta amanhã a partir das 14h30 aqui na TV Cidadã para trazer tudo o que aconteceu quinta-feira e também o que vai acontecer aí no final de semana com estreia do CRB na Série B e muito mais. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência e até mais.